Sigo por aqui, gravando mais umas dicas, coisa que a gente tá desde ontem que eu postei o primeiro ali, que eu falei como a gente ia pelo menos criar essas alternativas para vocês, como uma forma de compensação, né, pela suspensão das aulas. Depois a gente retoma presencialmente, enfim. E ontem eu falei que a gente, na realidade, sequência daquilo que a gente estava vendo nas aulas, que era o Renascimento, e eu apenas indiquei a presença daquele grande nome, o maior em língua portuguesa, pelo menos até o século XX, até surgir um Fernando Pessoa que está ali ombro a ombro com ele, que é Camões. E ontem mesmo eu falei sobre Camões lírico, que eu vou discutir nesse vídeo, pelo menos as noções, fazendo uma distinção entre a lírica tradicional e a que de fato nos interessa, que é a clássica, de orientação renascentista. Me proponho analisar alguns versos dele, que é uma coisa bacana, e mais à frente eu vou gravar sobre essa grande obra, a maior, né, em língua portuguesa, porque modela inclusive a língua portuguesa. Em 1572 são os Lusíadas. Claro que a gente vai ver apenas de uma forma estrutural, conversar um pouquinho sobre um ou outro episódio também da obra que seja importante. Agora, uma coisa que é importante, mais do que tudo, para ressituar Camões no Renascimento, assim como a gente faz quando fala sobre Hamlet na Inglaterra, século XVI. A peculiaridade histórica do século XVI, que gira em torno de um grande otimismo a um processo de um forte pessimismo. E o homem e o artista, como essa antena que vai tentar trazer para suas manifestações artísticas as crises da própria individualidade que estão nesse século. O que tem de importante que traz esse forte otimismo, essa retomada do florescimento da condição da vida terrena, daquele hedonismo grego que a gente até discutiu nas aulas, né? Pô, a gente tem a invenção da bússola, que foi aplicado no Ocidente desde 1300, então ali no século XIV, que pega o início, se tu lembras das aulas, do Renascimento cultural. Lembra que a gente chegou a discutir o Trecento? Tem a fabricação das armas de fogo através das grandes navegações, o processo de expansionismo marítimo que vai ter para a Península Ibérica Portuguesa a dilatação de império, a dilatação de fé, que vai ser também uma dilatação de língua. A língua portuguesa se torna, falando dessa peculiaridade que a gente está debatendo Camões, se torna também uma referência, né, nos países, obviamente, onde os portugueses chegaram e passam por um processo de colonização, de formação do seu grande império. Os vidros, inclusive, de aumento, que são combinados com as lunetas, isso dá uma ideia também, tudo vinculado ao processo expansionista das grandes navegações. A invenção da prensa em tipos móveis em 1440 pelo alemão Gutenberg, que vai colocar em xeque mais à frente os monges copistas da Igreja Católica, que vai dar um grande processo de retomada e divulgação não só dos ideais, mas de uma base clássica de conhecimento. E obviamente as novas formulações são feitas em termos de estudos matemáticos, anatomia, conceitos novos da trigonometria, da astronomia, aquilo que vai ser o pensamento de Copérnico. E tudo, né, que passa a ter um grande interesse do homem pela natureza, a condição, como eu já falei aqui, ó, o grande redimensionamento da ciência. Isso é inegável, que traz um processo terreno de otimismo. Lembra que a gente chegou a discutir aqueles vetores, a relação do homem contrapondo aquilo que era a Idade Média, não mais fica num processo de verticalização de busca pela fé, mas sim de horizontalização, de busca pelo outro, acreditando em si mesmo, tendo a potencialização da sua própria cultura, segundo aquilo também é retomado dos gregos, que o homem passa a ser a medida de todas as coisas, aí o caráter antropocêntrico. E agora, e a atmosfera que traz de pessimismo, que coloca, se não em xeque, vai coexistir, por vezes de uma forma, obviamente, nem pouco harmoniosa com a sensação terrena de forte otimismo. Através das contestações se dão, num plano econômico, que colocou exatamente, né, em desaparecimento o feudalismo, aquele modelo de subsistência pela terra, as relações entre o sucerano e o vassalo, a condição do comércio e o surgimento da burguesia,
né, com as grandes navegações, os caminhos marítimos, isso vai trazer um outro modelo econômico em que pese não está a condição de equilíbrio e de harmonia, que é o capitalismo naquele processo mais primitivo mercantil, em que uma parcela não pequena da burguesia europeia acaba sendo excluída desse processo de riqueza. E baixando a autoestima, no retrovisor ainda muito forte da Idade Média, então volta toda uma disposição mística do homem acreditar num plano que não seja terrestre, de uma compensação mística. E deveria voltar para a Igreja Católica, no entanto não volta, porque Lutero faz uma boa análise antropológica do seu tempo, identifica que o homem em crise era exatamente esse burguês, e o grande valor do burguês, como a gente também já viu, o processo do individualismo e do lucro. A Igreja Católica negando historicamente, né, pela sua base milenar da Idade Média, a concepção do lucro, a Igreja Luterana, dentre outros fatores de mudanças, não passa por um processo de proibição ou culpabilidade o lucro. Esse burguês em crise, não todos, mas parcela, como eu falei, não muito significativa, acaba migrando para a Igreja Luterana, e a resposta à Igreja Católica se dá na extensão do século XVI, desse quinhentismo, no norte da Itália, que tu lembra, que tu estuda lá na história, em Trento, a sua assembleia, o seu concílio, e acaba formatando, né, a sua retomada, né, de um processo de medievalização. Alçando ali um tribunal de Santo Ofício, reacendendo as fogueiras medievais, claro, de uma forma simbólica, mas tendo um aparelho técnico, burocrático, administrativo para identificar que eles eram considerados hereges, que eram os hereges, todos aqueles que não concordavam mais ou não estavam alinhados aos procedimentos da fé católica e procuravam uma nova alternativa, uma nova forma de gerir as suas vidas, que fosse uma forma mística, uma alternativa para aquelas existências. E passou e precisava de uma estrutura, que foi o Tribunal do Santo Ofício, para perseguir, para legitimar isso, né? Prender, levar a julgamento e condenar. E outros procedimentos, né, como a Santa Inquisição, uma forte censura, o índex, né, foi retomado da Idade Média, com as obras dos intelectuais luteranos, enfim. Então, esse cenário de coisas, como a Inquisição, uma censura, um processo de medievalização coexistindo em pleno renascimento histórico, um processo de uma vida terrena pelo capitalismo, pela condição do antropocentrismo, um mundo mais racional voltado para a ciência, para uma pragmática, né, trazendo essas luzes, portanto, para o entendimento das coisas, e não mais um obscurantismo místico, num cenário em que o homem era sempre coadjuvante e nunca protagonista. Mas só que isso acaba sendo ofuscado por esse cenário de perseguições, por esse cenário de crises, por esse cenário de conflitos, e o homem está no meio disso. Agora, lembrando, só para deixar bem claro, o homem, historicamente em crise, é, portanto, esse burguês, que não viu formas terrenas de subsistir com qualidade na crise que o capitalismo mercantil acabou impondo, e nessa aflição, baixando a autoestima, buscou, na sua crise existencial, a religiosidade, e nisso também acabou encontrando um terrível e grande dilema. Então, quando a gente fala dos artistas do Renascimento no século XVI, e aí nós temos Camões do século nesse período, mas em Portugal, e William Shakespeare na Inglaterra, fixar esses dois, que são esses para a tua conta, né, na preparação para os vestibulares. Camões, a tradição de ter sido leitura obrigatória, e é uma figura presente. Camões vai parar, por exemplo, numa obra que é a leitura obrigatória, com influência a Adélia Prado, partindo, né, por uma referencialidade em Carlos Drummond de Andrade e tantos outros autores. Tu percebe também influência em Florbela Espanca. Então é uma referência, é uma matriz que a gente precisa sempre, né, se não aprofundar estudos, mas ter uma clareza sobre os projetos, porque não é um apenas, como eu já destaquei aqui, tem Camões lírico e o épico, né, como um horizonte na preparação e naquilo que vai ser a necessidade para repensar ao longo da história das literaturas em língua portuguesa. Mas quando a gente fala então em Camões,
que nasce em 1525, lembrando que o Renascimento em Portugal é de 1527 e termina em 1580, que é o ano que Camões acaba morrendo, e que se dá ali a União Ibérica. Então, e fora essas crises também, até o próprio expansionismo, que, se tu lembra, esse otimismo nessa dilatação de império, que leva Portugal exatamente a um grande e terrível momento e um abalo histórico, que passa a ser a morte de Dom Sebastião em 1578, quando buscava o expansionismo na África, em Alcácer Quibir. E a crise dinástica, que leva 2 anos, culmina com a reivindicação de Filipe II ao trono de Portugal e a integração das duas coroas, e com isso a União Ibérica. Então, Portugal entra numa crise, inclusive identitária, em que as suas unidades, que há pouco foram integradas, um processo ali de unificação, se torna suspensa. E as colônias portuguesas no mundo, seja na Ásia, na África, na América, elas passam a se tornarem subcolônias da Espanha. No caso, vai pegar aqui o Brasil. Mas então, para falar, pelo menos nesse vídeo aqui, de Camões lírico, só também fazer uma localização. Camões lírico, a gente tem que fazer uma pequena distinção bem didática. Tem Camões naquele processo, todos nós, né, a gente vai adquirindo na nossa caminhada, nossas jornadas de vida, experiências. E Camões ele foi adquirindo experiência quanto artista e quanto homem no seu tempo, e a sua lírica ela tem essa atração a mais, que tem uma lírica de inspiração medieval, em que se observa todos aqueles elementos da medida velha, o uso de redondilhas, lembra aquela métrica específica, naquele duplo caráter, não esquece disso, daquele duplo caráter, eu quase dando um cebolinha aqui, naquele duplo caráter que era popular e primitivo. Então, se é primitivo é simples, leva sempre isso como lógica de raciocínio, de reflexão em qualquer tipo de questão ou análise que tu venha fazer sobre o período medieval. Não generaliza, mas aqui, de uma forma bem pragmática, deve generalizar. Então os versos eram menores. E aquela tradição que vinha do trovadorismo, das cantigas, da coita amorosa, do sofrimento, de uma certa espiritualização, que vai estar presente desde a lírica tradicional, que é essa da mocidade, que Camões utiliza as redondilhas, os chamados motes, que era uma pequena estrofe, já está falando a motivação, e que as chamadas glosas, que eram as estrofes que vinham depois, debatiam aquilo como uma proposta inaugural do que Camões ele desenvolvia. Só que não havia uma grande profundidade, ou aquilo que a gente pode afirmar, uma complexidade que medisse um aprofundamento como vai ter na maturidade, que ele, a partir de 1527, passa a ser divulgado em Portugal com um poeta obviamente português, que retorna da Itália, lembra o berço, já até eu situei ontem, retomando as aulas que a gente já havia discutido, o doce estilo novo italiano, que é o programa da Renascença. E Camões ele passa a absorver isso e ele passa a desenvolver. Agora lembrando, mesmo na lírica clássica, que tem orientação renascentista, não impossibilita, em hipótese alguma exclui Camões de trabalhar com uma base ainda da medida velha. Obviamente que tende a não predominar, mas tem assim, tem belíssimos poemas muito conhecidos dentro da lírica clássica de orientação renascentista, que predominantemente está ali, aquela linguagem sóbria, o gosto pela simetria, a dicção elegante de Camões, não que não fosse, mas se torna mais elegante pelo princípio da clareza clássica, que é retomada, lembra, no classicismo, que é o renascimento cultural que a gente estuda do século XVI. E ele mantém ainda uma dicção medieval e alguns elementos, não vai predominar, mas tem muita influência do trovadorismo na lírica camoniana. Não esquece que uma coisa não impossibilita a outra, né? A grande poetisa portuguesa que está na lista, Floribela Espanca, que parte do simbolismo, ela tem uma forte influência da lírica trovadoresca.
e daquela medida nova, renascentista, básica moniana do soneto, então, tá sempre no entrecurso, nos diálogos, é assim que se faz. Agora, o que nos interessa dentro daquilo que é a lírica clássica camoniana, de inspiração, orientação renascentista, sobretudo é a condição do grande domínio técnico que Camões ele desenvolve, não apenas pelo soneto, lembra a estrutura de 4 estrofes, né? Que vem de Petrarca, o italiano, isso lá daquele primeiro renascimento cultural do Trecento, e que se perpetuou pelo Quattrocento e chega em Camões, ali na Península Ibérica Portuguesa, no século XVI. Então tu tens 4 estrofes, as 2 primeiras são quartetos ou quadras, lembra que são de 2, sempre de uma estrofe com 4 versos, então 4, 4, e as 2 últimas de 3 versos, são os tercetos. Então sempre 14 versos distribuídos harmoniosamente em sempre, né, dessa maneira, em 4 estrofes. E Camões consagrou isso em língua portuguesa. A partir a gente vai ter alguns grandes nomes em língua portuguesa. A literatura brasileira são expressões, por exemplo, a URGS já trabalhou a partir da referencialidade camoniana da concepção da excelência do soneto, esse modelo que eu falei que é rígido. Pode ter até algumas variações desse modelo clássico, como William Shakespeare, que das 4 estrofes, mas percebe o gosto pela simetria, aquilo que a gente viu, obediência a regras de composição, porque a criação está aqui, mas não caracteriza modelos que a gente já debateu lá pelo racionalismo, que são modelos clássicos, que vem lá daquela antiguidade, Grécia e Roma, não é caracterizado pela liberdade criadora. Eles seguem modelos. Lembra? A tal de imitação como a consagração e o respeito a uma essência que já tinha sido atingida pelos grandes nomes da antiguidade, lembrando aqueles valores absolutos como bem, belo, verdade, perfeição. Então, para ter uma ideia, o soneto clássico que eu falei, 4, 4, 3 e 3, consagrado por Petrarca, esse é o grande modelo, e Camões em língua portuguesa, e o modelo inglês, Shakespeare, ele desenvolve mais uma pequena variação. Desses tercetos aqui, ó, os quartetos ele não muda, tá ali, ó. Agora, ele sobe um verso desse terceto que passa para o primeiro terceto, somando mais um verso, que isso se torna um terceiro quarteto. E este aqui, ó, que tinha 3, perdeu um verso que subiu, né, vira uma estrofe de 2 versos. Então, tu tens no modelo shakespeariano, modelo inglês, que também é um soneto, mas dentro de uma pequena variação, em que a lógica é manter a perfeição formal e obedecendo a regras. Né? Tu tens 3 quartetos e um dístico, lembra? Uma estrofe de 2 versos. 2 versos se torna um nome apenas, tá? É dístico. Agora, há uma grande diversidade formal no Luís Vaz de Camões. Ele trabalha com soneto, que é esse modelo consagrado, na lírica. Ele trabalha com, obviamente, as quadras, tercetos, sestinas, sextilhas, écoglas, modelos fixos, temáticos, não fixos, que é apenas a condição estrutural, e, sobretudo, o verso, o maior que surge, lembra que o menorzinho ficava lá naquela estrutura mais simples, lembra? Popular e primitivo, né? Da Idade Média, medida velha, que eram os versos de 5 e 7. 5 redondilhas maiores ou menores, 7 redondilhas maiores. E surge o verso de 10 sílabas poéticas, escandindo o verso, separando as sílabas gramaticais, contando as poéticas entre átonas e tônicas, que é a condição da variação do ritmo, que elas se tornam poéticas dessa forma. Predominantemente Camões trabalha com a métrica decassílaba na lírica clássica, mas não impede, tanto é que tem poemas, depois eu vou até ler, discutir com vocês rapidamente que é um poema clássico de Camões, da orientação renascentista, da sua maturidade, em que ele mantém redondilha. Ele continua dialogando com essa estrutura que já tinha, lembra, uma base que é erudição, que é uma base clássica que precisa ter. Agora, quais são os temas centrais de Camões na lírica clássica que nos interessam? Nós temos assim, ó, o famoso paradoxo amoroso do Luís Vaz de Camões, eu vou explicar rapidamente, né? E o desconcerto do mundo camoniano, que nada mais é do que uma percepção, uma constatação de que o homem caminha no mundo e, por vezes, a sua jornada ela encontra diversidades e entra aquilo que seria a busca
o merecimento e a recompensa, por vezes o merecimento não é tão avaliado pelo mundo, pelas coisas do mundo, e a recompensa não vem aos homens bons, como diz Camões, aos homens justos. Mas para falar da questão do amor em Camões, a gente não pode esquecer que toda a lírica camoniana, assim como é a própria produção épica, mas pensando esse renascimento do século XVI, lembra aquilo que eu falei, ó, se tem otimismo de um tempo, mas há também crises de outro. E a postura renascentista desses caras, lembrando o maneirismo, um termo pejorativo ao tempo, que tu tens um padrão de beleza, uma concepção estética e algumas novidades que não são bem concebidas, que é o preconceito que vem. Lembra isso que a gente viu lá na primeira aula, distinção entre prova inclusiva e eliminatória? O Enem trabalha com processo de entendimento. Isso que eu estou falando aqui, ó, padrões de beleza nas mais diversas concepções artísticas, e o novo quando surge é alinhado a um conceito de preconceito, né, um princípio de preconceito, melhor dizendo, e isso é a competência 4, habilidade 13 da prova do Enem. E o candidato tem que saber avaliar isso. Agora, para interpretar, como eu já conversei com vocês, é preciso um domínio conceitual. Entender que no transcurso das diversas mentalidades, sejam elas históricas, filosóficas, econômicas, que vai disparar comportamento, mudança de comportamento, o artista está no meio disso. E a época, o novo, que não era bem novo assim, eram apenas artistas sintonizados com os homens do seu tempo, tentando retratar artisticamente as mais variadas crises, mas de uma postura racional, colocando uma balança, equilibrando. Né? Se tem numa condição de existência a adversidade, tem a superação. Na própria vida vem a morte. Né? Na própria condição do presente está inserido ali o passado. Então, neste balanço, portanto, o renascentista ele busca racionalmente entender o que está acontecendo. Agora, isso não anula angústia, isso não anula em nenhum momento uma reflexão sobre os sabores da vida. E isso vai trazer, lembra, obviamente, a expressão. Como a gente já viu lá naquela primeira aula, nada mais a linguagem se coloca como uma tradução dos conflitos internos que nós temos. E então vai aparecer muito o processo das metáforas, da subjetividade, da transubstanciação de tudo aquilo que um sujeito pode estar sentindo, muito jogo antitético, muita base paradoxal entre figuras de linguagem de pensamento. Então isso é uma base. Camões trabalha muito, lembra que eu cheguei a comentar, o tal de hipérbato, que não é hipérbole, não é hipérbole. Né? Que é aquela figura de linguagem do exagero, da intensificação, que até vai ter, mas só que não é tão comum isso já em Camões. Né? A condição da intensificação dos sentimentos, das crises, está aí. Mas de uma forma racional se busca um entendimento e uma clareza que por vezes pode até não surgir, mas a busca, ela existe. Né? Mas o hipérbato é a desconstrução da lógica frasal, é a quebra da lógica entre o sujeito, o verbo e seu complemento. Eu desloco os elementos que o constituem e fica mais obscuro o entendimento. Não que o obscurantismo esteja na forma de pensar, mas é na forma de expressar, porque o homem internamente está em crise. A busca é racional, mas o discurso já traduz alguns conflitos. O paradoxo amoroso em Camões, ele se dá da seguinte maneira, mantendo sempre aquela linha, aquela lógica de que de nada adianta, né, ter um tempo, seja ele terreno, aquela materialização carnal, né, que vinha lá, o tal do hedonismo, lembra que a gente chegou a ver? O hedonismo grego, do carpe diem, estoicismo, epicurismo, aquelas pequenas variações de muita profundidade de distinção entre elas, apesar de ter uma linha de raciocínio, de entendimento, mas, mesmo tempo terreno, as crises são despertadas e quando surge o amor, lembrando, num cenário em Portugal, a partir dos anos 60, que já há contra-reforma, certo? Então, amor barra sexualidade. Em tempos de perseguições religiosas, em que há um processo místico pela fé,
obviamente que recai sobre o amor à sexualidade, sobre as questões do corpo e as próprias necessidades egressas de sexualidade, uma questão de censura, de pecado, né? E o que impossibilitava na projeção desse tema em Camões a realização amorosa, a concretização carnal disso. E muitas vezes, no mesmo poema, o que é paradoxo? Lembra, né? Então eu tenho um tema, no caso o amor, em que eu tenho que ter uma dupla abordagem ao tema. Só que essa dupla abordagem, os vetores eles se colocam de uma forma contrária, eles se anulam, né? Radicalmente. Então não tem como uma harmonização, né? Há uma anulação. Camões, de uma forma racional e dialeticamente, ele procura uma síntese disso, né? Então, se há o desejo no mesmo poema, ele não pode concretizar. Então ele vai ter que, de alguma forma, criar uma compensação, uma transferência com uma compensação. Isso vem desde os gregos, é retomado por um modelo, lembra a imitação dos clássicos? Na própria Itália, o poeta Petrarca. Petrarca, ele trabalhava na condição da projeção do amor à sua amada nos seus poemas, nos seus sonetos, e um processo de amor gentil, zeloso, espiritualizado, puro. E segundo Platão, deve lembrar, não vou retomar aqui aquele mito da caverna, em que há um mundo que ele é real, concreto, imperfeito, dadas as coisas do mundo, e o mundo ideal, das formas puras, né? Esse mundo da transubstanciação de tudo, em que é o mundo perfeito. Não há defeitos nesse mundo. Então, ele não falava exatamente, Platão, sobre o amor nessa linha de raciocínio. De uma forma mística, ele falava das coisas do homem no mundo. E Petrarca, quando ele passa exatamente a falar do amor, isso lá na Itália, no Renascimento Cultural, ele prospecta um amor em que a pureza é a ideia, em que fica esse conceito de platonismo como ausência. Cuida bem que eu vou dizer agora, isso é fundamental, né? E há desdobramentos que estão obviamente presentes nesse conceito, mas só que não o justificam, também confirmam o acerto desse conceito. O tal do amor platônico. Platonismo todo o processo amoroso, ele é destituído de conotação de sexualidade. Então Camões, ele tem uma forte influência de Petrarca na condição desse neoplatonismo, de como ele vai transubstanciar um amor ideal, à medida que ele não pode concretizar, seja pelas questões de tempo em Portugal, pela Inquisição, durante a Contra-Reforma Portuguesa, né? E lembrando que Portugal é um país extremamente católico, ainda mais aquele cenário do século XVI de cruzadas religiosas, de expansionismo marítimo que levava à fé e todos os procedimentos místicos, né, para o mundo onde os portugueses chegaram. Então, dado esse modelo comportamental das imposições, e havia também um gosto, uma peculiaridade da vida palaciana que não tinha o gosto pela concretização explícita nos textos. Agora uma coisa, há um amor sensual em Camões. E esse amor sensual seria acrescentar algo àquilo que Petrarca, com o modelo que ele trabalha, o italiano, que não tinha, era apenas um amor ingênuo, um amor espiritual, sem conotação de sexualidade, que a isso se fala neoplatonismo ou petrarquismo em Camões. E como ele desperta o desejo, ele traz um tempero novo, ele coloca ali, portanto, né, algo que se torna muito peculiar em Luís Vaz de Camões e seu Renascimento, o desejo carnal. Isso é chamado de neopetrarquismo em Camões. Então ele parte de um neopetrarquismo, que é um desejo carnal. Agora, por um processo de censura, ele não pode concretizar, então no mesmo poema ele tende a elevar esse sentimento, a espiritualizá-lo. No momento que ele vai espiritualizando, é como se fosse um filtro e fosse ficando todo o desejo carnal. E fica apenas a essência de um amor puro. É aquilo que não desce, né, se a gente for escoando. Ao contrário, sobe na condição do desejo, né, e fica apenas uma condição de amor puro, etéreo, né, na figura feminina, portanto, que ele constrói. Deixa eu ler aqui, e a gente conversa um pouquinho sobre... na realidade são dois poemas
que eu acho que são interessantes para a gente sintetizar. Depois falo um pouquinho sobre o Desconcerto Mundo também. Uma palavra que é muito significativa é a questão das reminiscências. A gente vai ver muito isso depois, sobretudo em movimentos artísticos que trabalham com aquela linha de retomada de passado, memorialismo, quando vai ter uma base de psicologismo. Isso é uma marca, por exemplo, nas obras dos autores intimistas, que passa aqui no Brasil como referência o Machado de Assis. Nas obras da Clarice, da Lígia, dos autores intimistas, Caio Fernando Abreu, Altran Dourado, é muito presente isso. Que também vem lá do conceito platônico das memórias, de projetar alguma coisa no outro plano, né? Escuta esses versos aqui, ó. Tem até uma pequena história que queria trazer para vocês aqui, né? Que Camões, ele teve uma vida administrativa também, uma vida, foi militar, soldado, perdeu um olho em combate, né? E ele teve em um dos países, obviamente, que os portugueses colonizaram, na China, em Macau, e lá ele teve, reza a lenda, uma tradição, né, confirmar, não tem como bater martelo nisso, né, mas teve um grande amor, né, que foi uma amante chinesa, a chamada Dinamene. E aí dizem que ele cometeu alguns delitos administrativos por volta de 1560, maturidade camoniana, né? E aí então ele, junto com a sua amante de Macau, a Dinamene, eles fizeram uma viagem às Índias, onde ele seria julgado. Eu estou selecionando um poema aqui, né? E aí houve um naufrágio na costa, e nesse naufrágio já deve ter escutado a história, né? Isso ali por Camboja, junto à foz do rio Mekong, e aí as más línguas, né, dizem que ele optou, né, enfim, né, tava a amante chinesa, a Dinamene, e a obra que ele estava quase em processo final de conclusão, que eram os Lusíadas, e ele opta pelos Lusíadas. Sei lá, não vou atribuir o sentido de valores aí, né, mas olha, não digo que foi uma escolha, né, equivocada, talvez numa situação dessa o que a pessoa ia fazer, mas aí reza a lenda que ele salvou a obra no naufrágio, nadando com um braço apenas, ele nadou, enfim, foi salvo, né, mas é uma história bem conhecida, e aí ele cria, né, esse soneto que eu vou ler a partir dessa imagem de Dinamene, né, a sua alma gentil, né, que morre naquele naufrágio, e de uma forma quase mística ele retrata essa figura feminina. Então ele tinha uma condição amante, então o amor ardente, o desejo carnal, a forte erotização. Lembra que eu falei há pouco, pela influência de Petrarca, imitação dos clássicos, seria o que ele acrescenta a Petrarca, que era apenas um amor platônico, o processo neoplatonismo, o neopetrarquismo camoniano. E ele começa a elevar essa condição misticamente, de uma forma espiritual, platonicamente, a figura de Dinamene no poema, só que ele não cita, obviamente, o nome da sua amante chinesa, que encontrou em Macau e viveu com ela por um tempo, né? Mas ele fala nesse distanciamento enquanto senhora. Essa dicção sóbria, isso é o que traz uma elegância aos versos de Luís Vaz de Camões. Então eu vou ler aqui, tá? E a gente discute um pouquinho. Um soneto, estrutura clássica, né? Isso é base, né? A métrica também ela é constante, então a regularidade, perfeição formal, simetria. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente. Repousa lá no céu eternamente. Percebe que estava enviando a essa concepção etérea, né? Não mais carnal, amorosa, no sentido do desejo carnal. Então já uma espiritualização muito forte, que é aquilo que a gente está falando, é o petrarquismo, é um neoplatonismo, né? E viveu cá na terra sempre triste. Olha como ele faz essa distinção entre céu e terra, essa distinção entre o universo feminino elevado e a condição terrena do universo masculino. Se lá no assento etéreo, ele está projetando para lá. Então, essa forma pura, esse espírito puro, projetando a Dinamene, que ele não cita, mas transubstanciada. Morte é purificação nessa passagem. Ele diz, onde subsiste neste assento etéreo? Memória dessa vida, olha a memória, olha a reminiscência que eu falei antes, se consente
Não te esqueça daquele amor ardente. Olha como ele vai compensando, ele vai eliminando o desejo carnal. Aqui está o paradoxo amoroso, no mesmo poema. Que já nos meus olhos, meus, tão puro viste. Essa imagem do tão puro viste, de uma forma carnal, mas mesmo desejo, a pureza. É um elemento contraditório, que eu falei do próprio tempo. Lembra o tal do maneirismo, que dá pra gente associar com o pré-barroco. E aí os tercetos, um fechamento. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te. Roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Então essa imagem aqui, ó, desse consentimento, apesar de uma situação conflitante que a gente percebe, mas ele vai prestando uma tensão ali entre a relação morte, mas elevação, purificação, né? Mas há um tom fatalista terreno da condição masculina no mundo, nesse dualismo, que sempre vai ter vida-morte, passado e presente através das reminiscências, serenidade a partir do sofrimento. Então o paradoxo, o motivo é racional, a reflexão, assim é o renascimento. Um outro poema também que é muito interessante quando a gente percebe, aí nessa linha aí do Desconcerto Mundo que eu estava falando, né? E o Desconcerto Mundo nada mais é do que eu falei para vocês. Eticamente, todos nós, né, buscamos a concretização dos nossos sonhos. Eu busco concretizar os meus sonhos agora, é um discurso bem individual, né? E isso obviamente requer uma prática de austeridade, disciplina, né, para me tornar um homem bom, um homem justo, como Camões fala. Só que ele percebe, Camões, que o mundo não anda mais a premiar os homens bons e justos pelo merecimento, pela condição da disciplina, da austeridade, da ética, mas o mundo anda a premiar agora os homens maus, percebe? E os homens injustos. E aí tem uma palavra, né, que aí vem por uma erudição e uma condição da própria mitologia greco-romana, greco-latina. Ele fala em fortuna. O mundo agora premia os homens maus e injustos pela fortuna, não no sentido de riqueza, no sentido de sorte. Então eu não busco mais agora a questão ética. O mundo está desconcertado. E esse desconcerto com C não é o do S, que é o do reparo, mas é tudo aquilo que é o da desarmonia. E tem um poema que ele é muito conhecido, e eu vou analisar pelo menos, não vou nem analisar, vou ler e vocês vão ver que ele é muito simples. Você percebe até o processo lexical, é sóbrio, é elegante, é objetivo, é um processo racional. Só que tu percebe aqui, ó, que é em redondilha. Lembra aquilo que eu falei? Ó? Mesmo Camões à maturidade, durante o Renascimento, a sua opção pela medida nova, ele continua utilizando, pela erudição, pelo gosto estético, pelas possibilidades, ainda a redondilha, a medida velha. Escuta. Os bons sempre vi passar, no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus sempre vi nadar, e mar de contentamentos, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mal e fui castigado, assim só para mim anda o mundo consertado. Então seria aquela lógica, olha como é atual, isso é universalismo, né? A constatação de que o mundo ele tem uma lógica, que seria nessa busca ao sonho, ao objetivo, à realização daquilo que a gente busca de melhor no mundo, né? Mas tem o merecimento para atingir a recompensa. E o merecimento é a questão ética, né, e moral, que torna os homens e mulheres bons e boas, justos e justas. Porém, entre a busca e a recompensa, não há mais o merecimento. Agora há a fortuna, a sorte. Então tu percebe nitidamente, Camões ele constata, e isso é incrível, como se fosse assim, ó, ele caminhando, e a gente caminhando pelo mundo, pela cidade, né? Depois de ver tanta gente boa, tanta gente justa, só que as pessoas agora andam em petição de miséria, né? E tanta gente ruim no mundo, né, dado o processo das injustiças que elas militam e se responsabilizam
por isso, e são atuantes nisso, são protagonistas nessa prática, porque as exercem, né, elas vivem no mar de rosas. Então quer dizer, ó, percebe que é o dilema, há uma condição antitética, isso é maneirismo, dentro do renascimento, de uma busca racional de mundo. Agora, aí aquilo que eu já falei, aí a condição completamente renascentista, na orientação clássica, do soneto, dos decassílabos. Vocês já escutaram? Eu vou tentar propor vocês aqui rapidamente também algumas análises, e aí eu encaminho aqui nesses dois poemas. A gente fecha então a lírica, o paradoxo amoroso, né, e o desconcerto mundo, né? E aí mais à frente eu vou gravar e vou também disponibilizar para vocês uma síntese sobre gênero épico, sobre epopeia, e alguma coisa sobre os Lusíadas, os principais episódios, falar um pouquinho da base formal do texto. Mas escuta esse soneto. Tanto de meu estado me acho incerto, que em vivo ardor tremendo estou de frio. Sem causa juntamente choro e rio, o mundo todo a barco e nada perto. E tudo quando sinto um desconcerto, da alma um fogo me sai, da vista um rio. Agora espero, agora desconfio, agora desvario, agora certo. Estando em terra, chego ao céu voando. Numa hora acho 1000 anos, e é de jeito que 1000 anos não posso achar uma hora. Se me pergunta alguém por quem assim ando, respondo que não sei, porém suspeito, que só porque vos vi, minha senhora. Aqui tu percebe que há um cruzamento entre os dois temas. Entre a condição do desconcerto, dessa desarmonia, e o que motiva esse desconcerto do mundo? O amor, o sentimento amoroso. Não confunde sentimento com sentimentalismo, sentimento tema. Sentimentalismo abordagem exagerada, não tem aqui. Agora tu percebe que esse soneto ele provoca, e isso é muito interessante, como se fosse uma intersecção de resíduos, tanto medievais, que eu vou explicar, procedimentos clássicos do Renascimento, como eu já falei, soneto, o verso decassílabo, e algumas antecipações barrocas, o maneirismo que está aí. O que tem de atitude medieval? Seria o distanciamento da figura masculina, da figura feminina pela condição do homem que projeta o seu sentimento, né? Só que é um poema que ele é tão sóbrio que tu não percebe muitas vezes a questão amorosa nesse texto, né? Porque o homem ele trata respeitosamente por senhora. Isso vem da lírica trovadoresca, das cantigas líricas de amor, de chamado pretes, que era o zelo, a forma, sabe, do amor cortês, do amor distanciado, da vassalagem amorosa, né? E a intensidade dos sentimentos é apenas provocada por uma contemplação. Lá no final se percebe, ó, se me perguntam, quando esse sujeito parece que ele é interrogado no verso 12, é o finalzinho, o último terceto, ele traz uma incerteza que não deixa de ser uma afirmação, né? Se me pergunta alguém por que assim ando, as incertezas todas, lembra? Meu estado me acha incerto. Respondo que não sei, porém suspeito, que é o amor. Percebe agora, fora respeitosa, distanciamento, há uma espiritualização nisso, que vinha das cantigas líricas também, lá do travadorismo, as cantigas de amor, né, as chamadas provençais. Que só porque vos vi, minha senhora, a forma respeitosa. E a imagem nesse vos vi, de contemplação amorosa, mas uma forma espiritualizada da mulher. Parece que a mulher está num pedestal e o cara está vassala, de uma forma, numa vassalagem, num nível amorosa, mas até mística ali, ajoelhado, quase que orando a essa figura. Agora, essa condição aqui, ó, tá, dessa atitude medieval, obviamente que ela se coloca, mas ela não predomina no texto. A base renascentista predomina. O que nós temos? Como eu já falei, o soneto, a métrica do decassílabo, né? O léxico claro, sóbrio, o discurso elegante de Luís Vaz de Camões. Isso é uma atitude clássica, né? E a figura masculina, como no Renascimento, olhando para o texto aqui, ó, ela é humanizada, é terrena. Porque aqui, ó, ele sente, ele chora, como ele mesmo diz aqui, ó, ele desvaria, ele enlouquece, ele acerta. Isso é postura hedonista, lembra? Os valores terrenos,
O acerto e o erro está no mundo terreno. É uma relação horizontal do homem no mundo. Né? Essa é uma postura. Então, e essas afirmações são sucessivas sobre o desconcerto. Desconcerto ser. Então, há uma crise, há uma incerteza, mas há sempre a busca reflexiva. Agora, e o que tem de atitude maneirista? O dilema. Não é? A construção antitética, algumas intensidades, sentimentos. Tu percebe, né? Aqui, ó, entre a relação entre ser e estar, presente e passado, aparência e essência. É uma série de coisas que a gente começa a vislumbrar, né, nesse certo desconcerto. Né? E as hipérboles são todas líricas. Agora, esse outro poema aqui, ó, ele é muito significativo e já traz uma máxima que acaba sendo um pensamento, que é a chamada teoria do devir. Né, de um grande filósofo, né, o Heráclito, ele falava basicamente assim, ó, o que é maluco, eu vou dizer, tá? O que enquanto não é, porque muda. É maluco, é doido, mas o bagulho é doido. Né? Mas o Heráclito, então, ele coloca assim, ó, que o único estado de todas as coisas é a mudança. Escuta de novo isso aqui, ó. Ele diz, o que enquanto não é. Porque muda. O bagulho é doido. E o que Camões faz? Ele parte disso, da base clássica, ele era um cara que tinha uma grande erudição, né? Lembra que a gente já discutiu como uma base da orientação renascentista? E ele passa a discutir a relação do tempo. Isso vai chegar em Maria de Dirceu, lá em Tomás São Gonzaga, depois eu vou recitar algumas coisas. Está presente, cara, a impermanência está presente em tudo, cara. A permanência é o que há de permanente. Ele diz, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Percebe então que ele está colocando aqui, ó, que a mudança necessariamente ela traz melhorias. Geralmente a mudança ela traz umas coisas mais ruins, inclusive, de uma forma negativa, dada a impermanência de tudo. E ele entra no segundo quarteto e diz o seguinte, escuta. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Percebe que é um tom negativo aqui. Do mal ficam as mágoas à lembrança, as reminiscências. E do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como suía. Esse é um termo arcaico da língua portuguesa, o soía como costumava. Então, outra mudança faz de maior espanto, o maior é essa forma arcaica, né? E de falar maior, enfim, está simplesmente reduzindo ali. Então, outra mudança faz de maior espanto que não se muda já como se costumava mudar. E aí uma reflexão incrivelmente bela e permanente, universal, com máxima do Renascimento, né? Que no plano da existência, os bens só subsistem sempre na memória. O presente é sempre negativo, porque o presente é a consciência das perdas sempre. Né? Então, onde é que pode se encontrar alguma coisa positiva, se não é no presente, é no passado, enquanto reminiscência, enquanto saudade. Como ele diz, que já o tempo cobre o chão de verde manto. O verde manto, o manto, né, o verde, a condição da memória, da perda, da oxidação, né, que já foi coberto de neve fria. Então os processos reminiscentes que vêm de Platão, das memórias, mas tu percebe que toda a base camoniana, como é a de Shakespeare na Inglaterra no período elisabetano, se estabelece por dilemas, por base conflituosa do universo humano. Agora, de uma forma racional, de uma forma reflexiva, se procura lucidamente entender, né, aquilo que é a matéria de que todos nós fomos feitos, que a matéria
de imperfeições, que é uma matéria repleta de contradições. Isso se dá sempre tangenciando aquilo que seria a busca por algo maior. E aí eu pergunto, o que esse algo maior? Mas é algo que sempre está a nos inquietar. Bom, eu fecho aqui essa unidade de Camões lírico, eu expliquei os 2 temas com alguns poemas, da lírica tradicional, da lírica clássica. Nos interessa a lírica clássica, o paradoxo amoroso e o desconcerto mundo. Mais à frente aí eu estou trazendo algumas notas sobre o Luiz Vaz de Camões épico. Valeu, gurizada, seguimos aí na quarentena, se cuidando, muito álcool em gel, abraço para todos e para todas.